Nesse vídeo eu vou falar do arquétipo da onça pitada e o conceito de jogar através do corpo. A principal descoberta é que a onça joga através do corpo, mas não significa jogar sem pensar. Significa pensar antes para preparar o corpo e durante a ação permitir que o corpo execute, perceba e adapte em tempo real. E a onça pintada mostra que existem dois caminhos diferentes para chegar a este estado. A onça pintada revela dois tipos de jogar com o corpo. Deu para perceber duas onças pintadas. A caçadora implacável, ela encontra, persegue, corre, encurrala e ataca. Ela confia muito na velocidade, força, agilidade, percepção imediata e improvisação. Ela não precisa necessariamente entender completamente o adversário antes de agir. Ela aprende durante a perseguição. É ação, percepção, adaptação, nova ação. Essa onça joga através do corpo de uma maneira muito reativa e improvisada. E tem a caçadora estratégica. Ela é ainda mais interessante. Ela observa, analisa, prepara, espera, entende e somente depois de fazer todos esses passos ela ataca. Ela usa a mente antes da ação, constrói um modelo do adversário. Ele pega características de ele se move assim, ela entende como ele se move, ela entende como o adversário reage. Quando está nessa posição, ele fica vulnerável. Quando faz isso, abre aquele espaço. Depois, quando a luta começa, a mente deixa de tentar controlar cada ação. O corpo assume. Essa onça joga através do corpo de uma maneira muito mais preparada, automática e adaptativa. E aqui está a conexão mais forte com o Maru. A onça estratégica e a evolução do conceito de Maru. Baru percebe algo parecido. A minha mente pode preparar o corpo, mas não precisa comandar cada movimento. A onça estratégica faz exatamente isso. Antes da caçada, a mente conhece o território, conhece o adversário, conhece os padrões, conhece suas próprias armas e prepara uma estratégia. Depois, o corpo agora deixa comigo. O corpo começa a responder. Essa é uma distinção fundamental. A mente não abandona o corpo. A mente prepara o corpo para o corpo ficar livre. Durante a caçada, ela observa e deixa o corpo responder. O segredo é pré-programar sem pré-determinar. Esse é um conceito extremamente importante. A onça estratégica planeja a caçada, mas ela não planeja cada movimento. Ela não diz: no segundo ataque eu vou dar um passo para a esquerda, depois eu vou dar um pulo, depois eu vou dar um bote. Ela não verbaliza cada movimento. Ela não planeja cada movimento. Ela deixa o movimento acontecer naturalmente. Ela pensa: se ele fizer X, quero levá-lo para fazer Y. Então deixa o corpo descobrir como fazer isso. É a intenção, é mais a intenção do que o planejar cada passo. Portanto, a mente ela determina o objetivo, o corpo determina a execução, os sentidos determinam a adaptação. Isso é jogar através do corpo em um nível mais avançado. A diferença entre planejar cada ação e planejar apenas a intenção. Imagine um tenista jogando excessivamente racional. Ele pensa: vou bater cruzado, depois vou bater paralela, depois vou entrar.
depois vou subir para perto da rede e depois vou alinhar o meu corpo, alinhar minha perna, o meu corpo. Isso é rígido demais. Isso é rígido demais e ele perde muito tempo pensando e a bola pode passar por ele. A onça estratégica. Eu quero deslocá-lo para esse lado. Essa é a minha intenção. Quero explorar essa backhand. Minha intenção. Quero fazer chegar desequilibrado. É a minha intenção. A partir daí, o corpo decide. Se a bola vier diferente, adapta. Se o adversário mudar, adapta. Se surgir uma oportunidade, ataca. Se a oportunidade desaparecer, recua. A intenção permanece. A execução é que muda. Você define um objetivo, uma intenção e deixa o corpo se adaptar, o corpo decidir. E deixa o corpo encontrar a melhor resposta. Isso é inteligência corporal. O corpo responde não significa o corpo faz qualquer coisa. Essa é talvez a maior lição da onça pintada. Quando dizemos deixe o corpo responder, existe o risco de interpretar como não pense, mas essa onça mostra que não é isso. A onça estratégica, ela pensa muito, ela observa, estuda, memoriza, analisa, planeja e conhece o ambiente. Ela faz isso antes da caçada, antes de iniciar a caçada. E para você jogar bem com o corpo, você tem que ter experiência naquela situação. Não adianta nada eu tentar jogar com o corpo se o meu corpo não tem experiência com aquela situação que eu estou tentando jogar através do corpo. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter repetição de cada movimento. E eu tenho que conhecer bem a situação para o meu corpo saber reagir naquela situação. Para quando chegar o momento, eu não tentar controlar conscientemente o movimento. Isso é diferente. Ela não elimina a inteligência, ela transforma a inteligência em preparação. E é a preparação que decide o quão bem eu vou jogar através do corpo. A onça estratégica tem 3 cérebros trabalhando juntos. Dá para dividir assim. A mente estratégica. Antes da caçada, ela pensa: o que eu sei, o que eu quero provocar, qual é a vulnerabilidade, qual é a minha intenção. Sentidos durante a caçada, que seria o que está acontecendo agora, onde ele está, a observação, como ele está se movendo, qual espaço apareceu. Depois que eu observo tudo isso e eu preparo a minha mente, o corpo começa a executar. Então eu vou, o corpo entra, ataca, sai, reposiciona, estabiliza e adapta. E o ciclo continua. A mente prepara, sentidos observa e detecta, corpo responde, sentidos atualizam e o corpo adapta. Isso explica um conceito perfeitamente: entrar, bater, desviar e sair. Essa parte é extremamente importante. A onça não pensa: vou desviar, vou entrar, agora vou bater, agora vou sair. Ela cria uma espécie de unidade corporal fluida. O movimento inteiro vira uma sequência fluida. Eu desvio, eu entro, eu ataco, eu percebo e eu desvio novamente e eu saio. Mas eu faço tudo isso de forma fluida, sem pensar em cada detalhe de cada movimento. Tudo isso vira apenas um movimento. Isso é muito parecido com o conceito que o jogador que está em flow. Ele não sente 4 ações diferentes, ele sente uma única ação contínua e ele deixa o corpo reagir de maneira reativa a cada movimento do adversário. É quase como uma dança. O corpo entra no espaço, executa, percebe a resposta do adversário e já começa a sair antes mesmo de verbalizar cada ação conscientemente,
antes mesmo de pensar conscientemente. A onça estratégica é rápida porque conhece. Essa é uma das melhores ideias do arquétipo da onça pintada. Quanto mais a onça conhece o adversário, mais rapidamente ela se move e decide. Isso é extremamente verdadeiro no esporte. Muita gente pensa que velocidade é músculo mais explosão, mas existe outro tipo de velocidade, velocidade perceptiva. Um jogador que conhece o adversário não precisa esperar a bola chegar completamente. Ele começa a antecipar e a prever. Se o adversário muda a postura, muda o apoio, muda a preparação, repete determinado padrão e o corpo dele está inclinado para uma direção, o jogador já começa a se mover, sem antes mesmo ter certeza. Ele começa a tentar antecipar e prever. Então, você tem que ter conhecimento para começar a antecipar e a prever. Você tem a sensação de velocidade. Quando você começa a antecipar e a prever, você tem a sensação de velocidade. A onça parece mais rápida, não apenas porque seu corpo é rápido. Ela é rápida porque ela começa a agir, ela começa a se movimentar e a agir antes mesmo do golpe chegar. A onça estratégica transforma informação em velocidade. Esse é um conceito que dá para colocar no centro do arquétipo. Informação é combustível para a velocidade. Quanto menos você sabe, mais você precisa esperar. Quanto mais precisa esperar, menos tempo sobra para reagir. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais cedo você reconhece. Quanto mais cedo você reconhece, mais cedo você começa a agir. Portanto, conhecer o adversário pode fazer você parecer fisicamente mais rápido. Essa é uma forma de velocidade cognitiva transformada em velocidade corporal. A onça agressiva funciona de maneira diferente. A onça agressiva, ela persegue primeiro, entende depois, e ela aprende durante a luta, enquanto luta. Isso pode ser muito poderoso. Ela tem iniciativa, pressão, velocidade e previsibilidade e improvisação, mas paga um preço. Ela gasta muito mais energia comparado com a onça que é estratégica. Como ela possui menos informação antes de agir, ela precisa usar mais volume. Ela tenta ataque, perseguição, ataque, pressão, ataque e encurralamento. Sua precisão inicial pode ser menor. Ela vence através da intensidade. A onça estratégica é o extremo oposto. Ela prefere poucos ataques, mas ataques certos. Ataques, ataques com precisão. Ela observa até encontrar o momento, o espaço, o ponto vulnerável, a posição vulnerável e então ataca. Por isso ela consegue ser extremamente eficiente, porque ela não precisa perseguir indefinidamente. Ela quer fazer o adversário chegar a uma situação onde o adversário está vulnerável, onde o único ataque é o suficiente, onde ela consegue terminar a luta com apenas um ataque. Isso cria dois conceitos diferentes de flow. Aqui vejo algo muito interessante. O flow da onça agressiva é um flow de improvisação. O jogador está constantemente reagindo. Ele não sabe exatamente o que fará, mas o corpo responde. É observar, ver, reagir e perseguir, adaptar e improvisar durante a caçada. O flow da onça estratégica é
o flow da execução preparada. O jogador já passou muito tempo estudando, agora ele solta o controle. Ele preparou, confiou, percebeu e começa a executar. Esse segundo é muito próximo do Maru da Flórida. A onça estratégica mostra algo ainda muito mais profundo. Existe uma diferença entre eu sei exatamente o que eu vou fazer e eu sei o que eu quero provocar. Eu sei qual é a minha intenção. O segundo é muito mais poderoso. Por exemplo, um plano rígido. Vou bater com a paralela. O plano corporal. Eu quero fazer ele sair da quadra. A minha intenção é fazer ele sair da quadra. A partir daí, o meu corpo vai começar a adaptar. Se cruzado funcionar, eu vou conseguir o cruzado que faz ele sair da quadra. Se paralela funcionar, eu vou conseguir uma paralela que faz ele sair da quadra. Se a bola ficar curta, eu vou começar a avançar. Se ele recuperar, eu adapto. A intenção ela é fixa e é a intenção que vai definir o quão bem eu vou conseguir jogar com o corpo. A intenção ela tem que ser física. A minha intenção ela tem que ser fixa. Porém, a minha execução é livre. A minha execução é totalmente livre. O caminho que eu vou fazer para chegar na minha intenção é totalmente livre. E essa é a essência da onça estratégica. Como isso aparece no tênis? Vamos imaginar o rally. O jogador estudou o adversário, descobriu quando é deslocado para a esquerda, ele tende a recuperar curto. A mente começa a registrar. Durante o ponto, ele não pensa, agora ele vai devolver curto. Ele apenas observa. O adversário é deslocado. O corpo percebe, está curto. Ele perdeu o equilíbrio. O jogador não precisa verbalizar. Ele começa a entrar dentro da quadra. A bola vem curta. Meu corpo já está avançado. Forehand e finalização. Isso é conhecimento estratégico transformado em reação corporal. A onça estratégica é uma mistura de Maru, Basic, Basile. Se eu conectar ao universo de Baby Steps, eu vejo uma combinação muito interessante. O Maru, ele tenta conhecer, observar, memorizar, analisar e construir um plano. O Souji Ikki, ele escolhe o momento certo, espera o instante certo e não revela a decisão cedo demais. O ID, ele solta o controle, ele deixa o corpo responder. Ele improvisa, adapta instantaneamente. A onça estratégica seria: Maru prepara, Souji Ikki espera e encontra o tempo certo. ID executa. Essa é uma síntese extremamente poderosa. Já a onça agressiva se aproxima mais de Takuma mais ID. O Takuma tem a iniciativa, a perseguição, a pressão e o sufocamento. O ID é a improvisação, a reação corporal e a adaptação constante. Então, o Takuma inicia o movimento, inicia a caçada. O ID adapta. A onça agressiva não precisa conhecer completamente o adversário para começar a caçar. Ela começa a caçada e aprende durante a perseguição. A grande diferença entre as duas onças. Eu resumiria assim: onça agressiva, eu vou descobrir enquanto faço. Onça estratégica, eu vou descobrir antes e executar quando a hora chegar. Mas ambas têm algo em comum. Quando chega o momento da ação, o corpo assume. Essa é a essência mais profunda do arquétipo. Minha definição final da onça pintada. Dá para definir a onça assim: a onça pintada é o arquétipo da inteligência corporal predatória. Ela une consciência corporal,
percepção, velocidade de decisão, de reação, velocidade de decisão, de reação, agilidade e tomada de decisão no momento exato, no time exato. Quanto mais ela conhece a si mesma e quanto mais ela conhece o ambiente, o adversário, mais rapidamente ela consegue perceber oportunidades e transformar informação em movimento. Quanto mais ela conhece a si mesma, o ambiente e o adversário, mais rápido fica o movimento. A onça pode caçar através da perseguição ou aprender através da paciência. A primeira aprende enquanto persegue, enquanto caça. A segunda aprende antes de atacar. Porém, ambas confiam no corpo durante a execução. A onça estratégica representa o estágio mais refinado. A mente prepara a caçada, os sentidos identificam a oportunidade e o corpo executa sem precisar de comandos conscientes detalhados. Ela não planeja cada movimento, ela planeja a intenção, a situação que deseja criar. Depois deixa o corpo encontrar o caminho. A onça não planeja como vai se mover, ela planeja onde quer chegar, qual é a minha intenção e o que eu quero provocar. E quando a oportunidade aparece, ela deixa o corpo encontrar o caminho e o corpo consegue encontrar o caminho. Essa é para mim uma das melhores definições possíveis de jogar através do corpo e vejo uma evolução muito interessante no conceito. O Maru descobriu que a mente não precisa controlar o corpo. O id representa o corpo respondendo naturalmente ao mundo. E a onça estratégica ela vai além. Ela usa a mente para preparar o corpo, usa os sentidos para perceber o momento, estabelece uma intenção e depois entrega a execução ao corpo. Por isso que se eu tivesse que escolher o arquétipo que melhor representa o conceito completo de jogar através do corpo, considerando tudo que eu estudei, eu escolheria a onça pintada estratégica. Ela representa o equilíbrio perfeito entre razão, memória, percepção, instinto e ação corporal.